Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo escutando aí, para todo mundo do outro lado do fone de ouvido. E quem fala é Lucas Arão e estou acompanhado por ninguém mais, ninguém menos que Dr. Gusta. Salve, Gusta. Salve, salve! E aí, vocês estão da hora? Salve, Arão, né? Primeiramente, aí, aquela boa tarde, aquela boa noite, aquela boa madrugada, aquelas boas energias pra quem nos escuta desse ladinho aí. Vocês estão bem? Vocês estão da hora? Olha só, hein? A gente já está dando a ideia aqui pra gente estar atento, atenta e atente a várias questões que estão acontecendo aí no nosso cenário, mas. É isso, né? Vamos continuar da melhor forma possível e, mano, desenrolar daquele jeito. Com certeza, com certeza. Hoje seguimos aqui com mais um episódio do Dose. Como vocês já puderam ver aí no título, né, a gente vai falar sobre as grandiosas, as maravilhosas irmãs Williams, né? Então hoje a gente vai trocar uma ideia a respeito delas, não antes de relembrar nosso público, relembrar nossos seguidores ali, de pedir aquele recadinho de sempre, né? Sigam-nos nas nossas redes sociais, né? Seguir ali no Facebook, não, perdão, seguir ali no Instagram, seguir ali no Twitter, né? Seguir a gente dentro do Spotify, seguir a gente dentro das plataformas de streaming YouTube, sempre ali no @dose underline de underline melanina. O D, como sempre, é mudo, né? Então, dose underline de mudo underline melanina. Sigam-nos lá para a gente seguir sempre trocando aquela ideia, para vocês seguirem acompanhando o nosso conteúdo conforme a gente vai produzindo, conforme a gente vai botando no ar, da melhor forma aí para a gente seguir nessa caminhada juntos, beleza? É isso, hein? Façamos isso. Deixa um comentáriozinho lá, não dói nada. Dissemine a palavra do dose de melanina, que ela é mais que importante. Olha aí, ó, a gente tá deixando um recadinho aí, hein? Faz aí. Com certeza é super importante também vocês avaliarem a gente, viu, gente? Chegou ali na rede Certeza. social, chegou ali no Instagram, chegou ali no Twitter, chegou ali nas plataformas principalmente, né? Chegou ali, pô, você tem sempre a opção de avaliar o produtor de conteúdo, né? Avaliar ali a página de quem tá fazendo conteúdo para vocês. Então, pô, segue lá, dá um likezinho, dá uns 5 estrelas ali para fortalecer o time. A gente tá para trabalhar junto, a gente tá para se fortalecer. Então, galera, vamos que vamos aí, porque é importante a gente receber ali, né? Sempre essa forma de incentivo, beleza? Antes da gente seguir para nossa pauta, né, pessoal, hoje a gente traz um assunto um pouco mais sério, um pouco mais urgente, né? É algo que está de acordo com o momento do Brasil, é o momento que a gente está vivendo. E hoje a gente vem para falar um pouquinho ali sobre. A gente vem para falar um pouco sobre a questão do segundo turno, né? Sobre a questão do nosso segundo momento é que a gente está tendo a oportunidade de é, exercer nosso direito da democracia, né? Exercer essa oportunidade que a gente tem de votar e de ativamente falar sobre esses últimos anos aí que a gente veio vivendo, né? Eu sei que parece uma enrolação para querer dizer o que a gente quer dizer, mas o Dose, acho que é interessante a gente como Dose, como apresentadores aqui do programa, como pessoas pretas, né, como pessoas que, pô, tem como pauta principal se manterem vivas, né, se manterem ativas na sociedade, é, trazer essa ideia de falar um pouquinho sobre, mano, eu sei que esse momento que a gente está vivendo não é um momento ideal, né, não é um momento, não é o melhor momento da política que a gente vive. Inclusive, acho que é um dos momentos mais complicados que a gente vive, né? Mas é importante a gente se posicionar, tá ligado? É importante a gente falar que, mano, esse governo Bolsonaro, esse governo que a gente está testemunhando aí há 4 anos, tem sido nada além de caótico, né? Tem sido nada além de doloroso, além de dor e sofrimento, né, mano? A gente perdeu, mano, incontáveis amigos aí, pessoas que, pô, amigos do coração aí que hoje estariam conosco, né? Amigos, familiares, conhecidos, pessoas ali que hoje estariam aí, que teriam a oportunidade de estar conosco, né? E por inação, por omissão desse governo, elas não se encontram mais com a gente, tá ligado?
E não só isso, tá ligado? Não só isso. Acho que essa foi a gota d'água, né? Mas diversas outras coisas, assim, um governo que tem como política a morte, tem como política a violência, tem como política a exclusão de pessoas que não estão ali dentro do padrão, né? Então, acho que é muito importante falar um pouquinho sobre como como Dose se sente, né? Como nós do Dose, nós nos comportamos diante desse momento. E eu venho dizer que, mano, trazendo em resumo, né? O que a gente pode dizer que nesse segundo turno, cara, a gente vai, eu particularmente, né, pro Busta também aqui, que a gente concordou antes, a gente conversou um pouco antes de botar isso no ar. A gente veio falar que a gente tem um posicionamento claro, né, nessa eleição, nesse segundo turno. O nosso voto, ele é declarado pelo 13, né? A gente vai correr pelo Lula nessa eleição, nesse segundo momento, nesse segundo turno, né? E, galera, acho que é importante que se você gosta da gente, se você gosta do trampo que a gente faz, se você tem um mínimo de concordância com o que a gente diz aqui, com o que a gente vive, tá ligado? Eu peço que você leve muito sério em consideração essa questão do seu voto, né? Não só se você tá pensando em votar do outro lado, se você tá pensando em votar no 22, né? Mas também se você tá pensando em anular seu voto, né? Cara, acho que esse, infelizmente, não é o momento. Eu sei que essa questão de dar anulação do voto, ela denota uma indignação, tal. Não tô, não tô invalidando a sua indignação, o seu sofrimento, tá ligado? Porém, a gente sabe que o que pode vir a partir disso, a partir de uma nova vitória do segundo turno do presidente Bolsonaro ali, desse governo que a gente tem atualmente no país, a gente sabe que é um resultado muito pior, tá ligado? A gente sabe que é uma questão muito mais complicada, né? Mas, enfim, acho que eu falei um pouco demais, acho que eu me excedi um pouco. Mas, Gustavo, eu queria ouvir um pouquinho de como você se sente também com relação a esse momento, o que você acha, o que você queria dizer, conversar um pouquinho. É isso, né, mano? Porque, para além disso, eu acho que, de certa forma, mas o que cerca, o que juntou a gente, né, para além da amizade, mas sempre foi entregar da melhor forma possível, mas principalmente através de uma perspectiva racial, né, sendo pessoas pretas que estão conduzindo esse conteúdo, que estão levando, que faz tudo corre acontecer de verdade. Então, para quem escuta a gente também, né, então deixar de uma forma bem escurecida, né, então vários sentidos, então que a gente nunca vai ficar, né, no sentido em cima do muro, né? A gente tava até conversando aqui antes, geralmente fala assim, ah, não sei o que, neutro, aí geralmente eu até falo pro pessoal, né? Neutro é só o shampoo, o sabonete ou o condicionador e se pá, né? Porque não tem como ficar neutro, né, nesse caso. Então, como tudo tá, né, como toda a dinâmica tá, eu entendo muito, principalmente o que tá cercando, né, a nossa vivência, mas principalmente como desde o início, né, eu acho que desde ali de 2019 a gente já viu que estava por vir aí, que não era nada de uma questão, né? A gente está falando, eu acho que é uma questão que não tem nem como comparar, né? Um e outro, geralmente isso. Mas é uma questão que a gente não está falando que depois disso tudo a gente vai viver no paraíso, todo mundo vai sair, né? Em relação no conto de fada. Porém, é aquela questão de, né? A gente tem que ser muito estratégico e dinâmico, né? Então, de um governo que, né? Enfim, né? Não acho que nem dá para chamar de governo aí, né? Mas desse todo período aí, o que que causou como vários tipos de recessões? Então é muito importante a gente ter e conseguir caminhar minimamente. Eu acho que é por conta disso que a gente fala, né? A gente conseguir caminhar minimamente e conseguir travar as lutas minimamente, tá ligado? Porque a gente sabe também que, para além da nossa, né, vivência, sobrevivência, enfim, a gente tem que, de certa forma, se organizar, mas principalmente é isso, né? Através da informação. Então, não tem muita outra alternativa, né? Eu acho que a gente chegou num nível que, enfim, né? A gente tá. Existem várias questões aí por volta, né? Então, eu entendo também a indignação de várias pessoas em várias questões,
Mas principalmente a gente tem que tomar cuidado muito essa perspectiva da desinformação, né? Porque isso aí, né, eu acho que até pegando, tá, gente, um contexto bem antigo, assim. Mas essa questão da desinformação e dinâmica e mentira, né, isso vem desde a colonização, tá? Porque hoje em dia tudo que é falsificado, né? Se eu for pegar um exemplo aí do continente africano, é porque a gente foi, né, como um povo, assim, a gente foi, de certa forma, cercado de várias mentiras, né? E isso tá se reverberando cada vez mais. Então, é isso, né? Uma posição bem direta, assim. Então, pô, não tem como, né, nesse momento a gente ficar de outro lado. Então, pô, gente, né, repense muito bem ali no próximo domingo. Você que vai começar a votar, você que já vota, você que, né, não sei se alguém está escutando, mas pessoas de mais de 60, pô, se você não vota também, enfim, né, considere também, porque é uma questão bem dinâmica, né? Então, é uma questão de da gente continuar mesmo, né, sem dúvidas em relação a isso, né, com o presidente, assim, enfim. Não tem outra alternativa, né, nesse momento, se não for o número 13, tá, gente? Então, a gente está sendo bem dinâmico em relação a isso, então não tem nem como a gente falar, né, em relação a outra perspectiva, de outros cenários. Talvez, e eu espero, né, que em alguns anos a gente possa travar outras perspectivas, a gente possa escolher, né? Realmente escolher. Porque eu acho que nesse momento não é só talvez uma escolha, é uma questão de a gente precisa tirar uma determinada pessoa para a gente conseguir continuar vivendo minimamente, tá ligado? Certeza, Então acho que é sobre isso, né? A gente continuar essa caminhada. é a questão de se manter vivo, né, mano? A questão de a gente tá votando 13 hoje, a gente não vai de a gente não vai de coração 100% crente que o 13 vai resolver, que o Lula vai resolver, né? Que o Lula vai resolver toda a situação do povo preto, da população carente do Brasil, até porque isso é um problema que não é de hoje, não vai se resolver de uma hora para outra, né? Porém, a gente vota nesse momento para a gente poder ter outra escolha no futuro, né? Para a gente conseguir manter o campo das ideias, o campo da democracia aberto, né? Para a gente ter a opção de votar no nosso futuro, tá ligado? E é muito, por isso que é muito importante a gente bem falar assim, até com um pouco de pesar no coração, né? Porque, tipo, é um momento muito tenso, né? É um momento de muito sofrimento para muita gente, tá ligado? É assim, não sei se vocês têm costume de acompanhar, né? Essa questão de eleições, essa questão de política brasileira no momento que se dá, mas é um momento de muita agonia, né? Um momento de muita tensão. Assim, amigos e família se dividindo ali e tal. E não é interessante, né? Mas a gente faz, como dito, né? A gente faz pensando no amanhã, pensando na próxima oportunidade que a gente vai ter. Esse governo já se provou, e esse governo atual já demonstrou repetidas vezes que se depender deles, não vai ter a próxima oportunidade, tá ligado? Vai ser eles e eles e eles, e a gente aqui segue sendo esmagado das botas, né, dessa galera, e vai ser poucas, tá ligado? Então, acho que é super interessante a gente levantar essa questão que não é um momento de alegria, né? Não é um momento de satisfação como a gente gostaria, né? Como a gente gostaria de estar celebrando a candidatura de outras pessoas que a gente considera mais significantes, né? Outras pessoas que a gente considera mais alinhadas ali com os nossos pensamentos, né? Mas é o que é, não é o que a gente gostaria que fosse, né? Então, Exato. o, o Dose que se posiciona. Sei que a gente não tem a maior expressão do mundo, a gente não fala para massas, né? A gente não fala para milhares de pessoas, porém, cara, observa bem, né? Observa bem quem tá do lado do Bolsonaro hoje em dia, quem tá levando essa pauta aí para frente, e quem simplesmente não tá, quem tá recusando, quem tá negando o governo ao Bolsonaro, né? Então, se você gosta ali de, pô, diversos influenciadores, se você gosta de, dá uma olhada, dá uma observada, cara. Você vê que é uma galera muito complicada que se alia a esse governo, que tem se aliado
a esse governo, né? Como a gente falou, gente, assim, acho que não teve nada mais grave do que esses últimos anos que nós tivemos de pandemia, a oportunidade de salvar vidas através da vacinação, através das políticas ali de segurar o pessoal em casa. E esse foi um governo que terminantemente se negou a tomar qualquer lado nesse sentido de manter, de salvar vidas, né? Então, é fácil de entender o que eles querem, né? Mas, enfim, acho que por enquanto é isso e a gente espera que no nosso próximo episódio a gente possa estar aqui celebrando um novo governo aí, um governo diferente, né? E carreguei andar com um pouco menos de pesar no coração, certo? É isso, gente. Fica aí, então. Vamos lá, né? Nas melhores energias, começando aí, porque, né, tem coisas que a gente é preciso, né? Então, serem faladas, expressadas e, enfim, né? Então, acho que, como que a gente falou aí, já numa perspectiva racial, não tem nem como, né? Não tem nem negociação pra gente, né? Uma pessoa, tipo, minimamente consciente. Eu sei que, tipo, isso aí pode atravessar diversas coisas, mas já, né, reforçando, é para a gente conseguir caminhar minimamente mesmo, de verdade. Eu sei que em relação, muitas famílias foram em relação a isso, muitas pessoas estão iludidas, né? Eu acho que é isso também, mas, né, gente, vamos considerar, de verdade, assim, pelo menos a mensagem que ela chegue aí desse lado, sabe? De verdade, da forma mais sincera possível. Certeza. E é isso. Bora que bora. Então, vamos lá, né, dar esse segmento que a gente estava falando aí. Mas o que que a gente vai falar hoje? Vai falar sobre as fenomenais, talvez as maiores de todas aí, de todos os tempos, Irmãs Williams, né? Também conhecidas aí, então, Venus Williams e Serena Williams. Então, eu acho que eu vou denominar sempre que a gente gosta de falar, né? Nome. Então, Venus Ebony Star Williams, né? Ali ela nasceu basicamente ali no dia 17 de junho de 1990 ali em Leawood, na Califórnia, e também a nossa queridíssima Serena Jamaica Williams, né, que ali ela nasceu no dia 26 de setembro de 1981. Né? Então, ou seja, basicamente um aninho ali, né, de diferença, mas o que a gente também conhece um pouquinho hoje. Então, para a gente começar um pouquinho, né, a entender o que é também que a gente está falando dessa grandiosidade, é sempre uma importância a gente falar sobre isso, porque, né, gente, a gente, como que a gente já falou em relação a várias vezes, né, em relação a vários sentidos, mas o tênis, né, por si só, em relação a várias questões, quem acompanha o tênis em várias perspectivas, sabe que majoritariamente é um esporte branco e brancocêntrico em vários sentidos, né? Então, não só quem joga, mas principalmente quem tá na torcida, né? Então, ali, se você, né, a pessoa que vai, se você assiste tênis, dá um ligue, né? Dá um detalhe de quem são as pessoas que estão assistindo aquela partida, né? E não é nada acontece por acaso. Mas sempre, né? Então, eu acho que as irmãs Williams, elas sempre têm essa questão de posição e de entenderem também que, principalmente nesse momento, elas foram fundamentais, né, para ela abrirem as portas para outras atletas que iriam chegar e tal. Então, acho que é também sobre isso, né, de entender um pouquinho. Tudo começou, né, para a gente dar um contexto aí, foi principalmente ali através da Venus, né? Que a Venus começou basicamente ali por volta de 1994, então uma carreira profissional. E depois, um ano depois, a Serena, ela também ingressou na vida profissional do tênis. Mas para além disso, elas também tinham outras, elas duas e mais três irmãs, né? Então, eu acho que é uma questão bem interessante de ser falada, porque como que puxando já um pouquinho, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas é a questão do filme, né, que foi lançado aí, o chamado King Richard. Então, que é o pai, né? O pai
da Serena e da Venus. Então, o quanto ele ralou, assim, ralou de verdade mesmo, assim, para fazer o esquema acontecer e para elas ficarem ali, né? Principalmente no sentido de, é, pô, né? Em relação a serem jogadoras profissionais ali, então acreditarem, porque né, tinha muitos casos ali que aconteciam e que o pai delas, ele sempre estava ali motivando elas, sabe? Então acho que é uma perspectiva bem interessante até no sentido de quando que a gente começa a falar sobre própria consciência racial, né? Eu acho que Uhum. tanto a mãe dela, tanto o pai dela, eles sempre tinham isso em mente, né? Eles sabiam que eles estavam frequentando um espaço majoritariamente brancos, mas eles sempre falavam para as filhas dele, né? Isso para outras também, mas principalmente para Serena e para Venus, que elas deveriam ser valorizadas e tipo em relação a isso e saberiam que como meninas pretas naquele momento, elas abririam portas para outras meninas pretas. Então acho que foi uma questão bem de consciência assim da própria família desde muito cedo ali, né? Então até o movimento delas mudarem de estado para começarem a jogar de verdade. Bom, né? E também falando de uma questão bem importante aí que a gente sempre gosta de falar. Então, tratando aí de ancestralidade também, mas falando e citando os nomes, né, do que a gente fala, então, principalmente o nome da mãe, né, tanto da Vênus, tanto da Serena, então, a Horacene Price, tá? Então, também ali conhecida, ok? Que sempre apoiou as filhas também em várias questões, então mostra também o quanto veio desse apoio, desse afeto em relação a incentivar as filhas mesmo. E principalmente ali do pai, né, que a gente tinha falado, que é o Richard Williams, né? Então sempre a gente gosta de citar nomes e sobrenomes também, que é bem importante nesse sentido, beleza? Mas chega muita coisa aí, a gente vai começar daquele jeito, daquela melhor forma. Arão, e aí, qual que foi sua experiência aí com as irmãs Williams? O que que você tem para comentar sobre elas? Alguma história, alguma narrativa importante aí? Fala pra gente. Com certeza. Eu queria começar dizendo que eu trabalhei, como já falei algumas vezes aqui no podcast, né? Eu trabalhei durante alguns anos da minha vida com tênis, não sei, na função ali de assistente, né? Função ali de pegador de bolinha de tênis e tal. E quando você trabalha, mesmo que ali no nível amador, né? No nível de recreação, algo mais aquele esporte e tal, você termina convivendo muito com, assim, o esporte começa a permear muito sua vida, então você vê muita gente, assim, é super comum, começa a virar pauta na sua vida as grandes competições, né, os grandes momentos ali e tal. E, cara, eu acho que foi muito, sempre a Serena e a Venus, sempre foram duas figuras muito icônicas, porque primeiramente, elas se mantiveram durante muito tempo, assim, como o prime do tênis, assim, tá ligado? Do tênis feminino, né? Sempre se manteram como nomes, assim, não era nem expoente, tá ligado? Da parada, era tipo assim, falava de tênis feminino, você tava falando de Serena e Venus Williams, tá ligado? Elas eram, tipo assim, mano, as GOAT do bagulho, tá ligado? É tipo tentar falar de basquete e não falar do Michael Jordan ou do LeBron, ou tentar falar de futebol e não falar, sei lá, do Ronaldo, Fenômeno, e não falar do Pelé, tá ligado? Elas sempre foram muito icônicas e elas vivem a parada da lenda viva, né? Porque querendo ou não, elas ainda estão em atividade, né? Podem não estar na mesma evidência, tá? Vieram outras tenistas, né? Que entraram em mais evidência e tal, porém elas se mantiveram ali durante muito tempo, né? Dos anos 2000 aos anos 2010 ali e tal, sempre, tipo, mano, levando tudo que dava para levar, elas levavam e tal. E, né, duas minas pretas, né, mano? E duas minas pretas e norte-americanas, né? Que é algo que é bem incomum no tênis, né? Assim, existem muitos norte-americanos ali praticando tênis, né? Existem muitos estadunidenses ali no tênis. Porém, assim, não nos primeiros lugares, tá ligado? Você vê que os maiores nomes do tênis masculino, você vê que são na sua maioria europeus, né?
Você vê que ali se fala muito do Nadal, se fala muito do Djokovic, se fala de alguns outros nomes, mas nem sempre americano. Até dos maiores tenistas negros, né? Você fala muito do Monfils, se fala muito ali do Uhum. Tsonga, mas são poucos americanos, né? E, mano, e as duas minas sempre a gente ouvia muito falar, tá ligado? E, mano, e as duas são simplesmente muito monstras, tá ligado? As duas são sempre, simplesmente assim, mano, é, tão ponto fora da curva que, tipo assim, elas são o padrão, tá ligado? A ser alcançado, elas são o número a ser batido, tá ligado? Eu lembro que teve um episódio muito específico em 2018, isso já nem trabalhava mais com o pessoal ali naquele meio e tal, com tanta frequência e tal. Mas durante o US Open, né, que é uma das maiores competições ali, tênis tem diversas competições que são muito grandes ali durante o ano, né? Durante o US Open, a Serena Williams, ela recentemente tinha acabado de passar da recuperação do parto da filha dela, né? Então ela teve uma recuperação bem atribulada, né? Foi bem difícil, assim. Foi um processo bem complicado principalmente para ela que é uma atleta, né? Que precisa do que o corpo é a ferramenta de trabalho, né? Ainda mais uma atleta, e não é qualquer atleta, né? É um atleta em alto nível, né? Atleta de alto rendimento. E ela passou por esse período de recuperação, e tal, porém ela usou durante um tempo ali um macacãozinho, assim, uma espécie de macacão que cobria o corpo inteiro, assim, era tipo, acho que os americanos chamam até de catsuit, né? Que é aquela roupa que Uhum. cobre o corpo todo e tal. E começou a gerar uma polêmica entre a federação ali do US Open, juízes e árbitros e tal, falando que era uma espécie de roubada, assim, tipo, ela tava como uma forma de estar, assim, dando um gato ali, tá ligado? Nas regulações ali de vestimentas da plataforma, da plataforma não, perdão, da federação e tal, e deu uma polêmica na época. E começaram a se sair na época bastante, tipo, a gente sabe que tá baseado, a gente sabe baseado no que essas afirmações sempre vêm, né? Mas falando ali que ela não tinha classe, que ela não tinha elegância para, não tinha desenvoltura para jogar o esporte, que não sei o que ela tal, sendo que a mina era, mano, que a mina literalmente já tinha conquistado tudo, tá ligado? Que dava para conquistar ali no tênis feminino. E em resposta, ela se juntou ali com a Serena ela se juntou ali com o Virgil Abloh, o fundador da Off-White, né? Uhum. O cara que é responsável pela linha masculina da Louis Vuitton, né? E ela simplesmente desenvolveu ali um uniforme em que ela foi às quadras do US Open de tutu, com um tutu de balé, assim, né? Bem no tom de calar a boca de todo esse pessoal, assim, e tal. Sim. E foi uma época muito icônica, assim, foi uma parada muito icônica. Eu não lembro se ela chegou a ganhar esse ano o US Open. Eu acho que foi esse ano, se não me engano, foi nesse mesmo ano, ou foi no ano seguinte que ela terminou perdendo para a Naomi, né? Que, inclusive a É gente até isso. fez aqui a gente até fez episódio sobre a Naomi Osaka, que hoje é um baita outro nome também dentro do tênis feminino, né? Mas foi um momento muito icônico, assim, muito de tipo, mano. É isso, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas contra fatos não argumentos, né, mano? A mina é o que é e não é à toa, tá ligado? A mina é a GOAT, é uma das GOAT da parada, assim, uma das maiores de todos os tempos, tá ligado? Se a Serena não for, tá ligado? Uma das maiores de todos os tempos. E é isso, tá ligado? Não tem. Essas são as experiências que eu tive, assim, vendo as irmãs Williams e, tipo. E é muito da hora de ver elas, de tanto a Venus quanto a Serena. É que a Serena terminou entrando mais em evidência, né, tal. Mas é muito doido, mano, ver a história das duas, assim. E, mano, figuras icônicas num esporte que é altamente excludente, né? Um esporte que é altamente recluso ali para só fechadinho dentre eles, né? E a gente consegue acompanhar, assim, ver e ver que, porra, mano, o povo preto quando vai, não vai de brincadeira, não vai de caô. Certeza, mano. E é sobre isso, né? Porque o pessoal tava falando, né? Então,
se a gente for pegar o tênis, né, sendo ele mesmo um esporte majoritariamente branco, são as mais brabas, né? Isso eu vou colocar no masculino e no feminino, vou colocar em geral as irmãs Williams, Serena Williams. Então, e aí, sei lá, se a gente for em outro contexto também, que é o outro esporte elitista, só fazendo um parênteses aí, que é o golfe. Quem é o mais bravo do golfe? Tiger Woods, o cara pretão lá, não sei o que também é um mar de gente branca que nem se fala, né? Com E aí a gente certeza. fala, né, em relação a isso, quando que a gente se propõe a fazer uma parada, pô, a gente naturalmente em relação a isso, mano, não vai estar pra brincadeira, né? Vai sempre se propor a ser o melhor, a melhor, ou nesse caso, as melhores, né? Tem até uma história bem interessante, assim, né? Que, na verdade, né, desde o início, como que o pai delas influenciava elas, mas... E aí até o Arão comentou essa questão do ranking, né? Então, até mesmo se essa questão de, primeiramente, né, mulheres pretas ali, estadunidenses, mas elas já tinham isso e o tipo, aconteceu, né? Então, primeiro, em algum momento ali, eu acho que não lembro exatamente o ano, não sei se foi em 2000, nos anos 2000 e alguma coisa, a Venus, ela conseguiu se tornar número um do mundo, porque a partir, né, desse momento, lógico, depois a Serena, ela ficou talvez um pouco mais de destaque, assim, mas quem começou tudo isso, né, foi a Venus ali, então, e depois a Serena também acompanhou, e isso é bem importante, né, de ser falado, porque depois de um tempo também, quem foi a número um do mundo? Serena Williams. Então, é sobre isso, né? Então, as duas irmãs já foram número um do mundo, inclusive a Serena, depois de muito tempo, ela ficou, né? Depois de muito tempo sendo o número um do mundo. E a gente sabe o quanto o tênis, às vezes, ele varia muito, né? Varia muito de número um do mundo, e principalmente aqui, que o pessoal tava falando, que o Arão tava falando, que geralmente são europeias, europeus, né? Pessoas brancas, na sua maioria das vezes aí. Então, que ocupam esse lugar e elas chegaram da melhor forma possível, né? Então, falando também sobre esse acontecimento, né? De que eu lembro muito bem, assim, desse episódio da Serena, que eu sou uma pessoa também que gosta muito de acompanhar tênis, assim, desde, sei lá, meus 12 eu sempre assistia, assim, né? Então tinha esse acesso, né, mínimo ali a canais, né, por assinatura, porque geralmente o tênis não passa em... Tem esse outro ponto, né? Já Essa começa outra por aí, alavanca. né? Já começa por aí a exclusão, né? O bagulho não passa em rede aberta nem a pau, né, mano? Exato, então. E aí é sempre, né, rede fechada, assim. E aí eu comecei, né? Comecei a assistir e tal. Aí começava todos os jogos e eu gostava bastante. E eu lembro que eu acompanhei esse jogo, assim, e eu fiquei realmente muito puto, assim, porque o pessoal, né? Porque, ó, sendo bem direto, né, gente? Pra quem não acompanha muito tênis, mas tem muita diferença em o que, que eles chamam, né? De essa questão do dress code do tênis e tal, não sei. Mas é uma perspectiva sexista, né? Se a gente for pensar mesmo, porque basicamente as mulheres elas são meio que obrigadas a usarem tipo, um tipo de saia assim, e você não pode, né? No caso das mulheres, jogar com uma calça enfim, uma calça esportiva, alguma coisa assim, né? Que não for prejudicar também os movimentos. Mas. E depois eles justificaram que era, nossa, um esporte de elite, de classe, né? O que que é isso, né? Em resumo, é tipo só estrutura da supremacia branca e gritando, né? Uma estrutura racista em vários sentidos. E também que não deixa de ser sexista também, né? E aí. Também travando essa questão, né? A Serena ela passou por uma gravidez muito difícil, para quem sabe disso, né? Então, ela teve a filha dela ali depois da faixa dos 30 anos para cima. E aí foi uma questão bem complicada, que ela sempre tentava, né, lidar da melhor forma, então ela estava se recuperando. E aí, né, surgiu tudo isso que ela estava tentando, de certa forma, né, fazer todo esse sentido de, trapacear, alguma coisa assim. Tipo, mano, né, trapacear o quê? Eu já ganhei tudo, mano, eu sou a melhor do mundo, vou trapacear em quem?
né? Não vale nem o porquê fazer isso, mas realmente foi um bagulho que me deixou muito puto, assim. Porque aí depois o pessoal falou, né? Eu acho que até como que a patrocinadora era a Nike, e aí foi, ela tava com uma roupa da Nike e tal, eu lembro muito bem. E foi isso, né? Icônico. Ah, vocês não vão me querer assim, então beleza, então eu vou com uma roupa bailarinona, né? Como que vocês querem que eu jogue, né? Não é toda mocinha, né? Entre várias aspas, né? Vamos dizer aí. E ela foi com, mano, ali, né? Então aquele estilo bailarina rosa, rosinha. Vamos ver aí como que vai funcionar. Então, é isso que vocês querem? Então eu vou jogar assim. E, mano, mas é só mais um episódio aí que ela não precisava provar nada pra ninguém, né, mano? Então já tava muito consolidado naquele momento. Com certeza. É, mano, é doideira. Você vê como. Você vê como. Mano, é o sexismo, é o racismo, é tudo ao mesmo tempo, né? Qualquer pessoa preta que tem qualquer forma de destaque ali dentro, mano. Você vê que a pessoa vai ter 300 mil motivos a mais para ser questionado, para ser ali, né? Para ser ali apontado durante seu tempo, sendo que outras pessoas, mano, isso aconteceria com alguma outra tenista, com uma Sharapova da vida, com uma dessas minas brancona, É, então. muito improvável, né? Muito improvável que algo nesse sentido se sucedesse, né? Mas, como falamos mais É. cedo, né? É o que é, não é o que a gente gostaria que fosse, né? É isso aí, ó. A frase seguindo pra, né, tipo, ilustrar vários sentidos aí também, mano. Exatamente. Nossa, muito bem colocado, né? E aí, a gente fazendo toda essa questão, né? Mas a gente vai falar um pouquinho aí de alguns títulos, né? Então, a gente falou um pouquinho, né? Mas pra gente só tem essa diferença de um ano de idade, né? Uma pra outra. Então, hoje em dia, a Serena, ela tem 40 e a Venus, ela tem 41 anos de idade. E aí, o quão isso também representa para as duas, então, elas eram e continuam sendo, né, bem próximas assim, então, desde quando que elas iniciaram no tênis, né, até para depois de um tempo, então, para fazerem suas questões, então, a Venus também hoje em dia tá atuando em várias outras áreas, então, até a própria Serena, ela também gosta muito da área de moda, né, então a partir desse momento, parece, né? Então teve até um evento muito importante aí que foi meio que a despedida, né, da Serena aí, do US Open. Então, Serena, tudo indica, né, que se aposentou. Não sabemos, mas eu acho que tudo indica. A Venus já tinha se aposentado também, já. Mas. E aí elas também disputaram torneio de duplas, né? Foi muito significativo e tal. Elas não chegaram a ganhar, nem a Serena também. Mas uma coisa que marcou bastante pra mim, eu acho que era aquela questão que a gente começou a falar, que principalmente no jogo da Serena, tinha muitas naquelas, né? Considerada do quanto, não um número proporcional, mas o número talvez que a gente não é tão acostumado a ver em relação ao número de pessoas pretas presentes no jogo da Serena. Então, que eu acho que foi até esse ano, né? No último US Open que teve aí. E aí eu lembro que até tava, tipo, tinha várias figuras, né? Então, ali, então conhecidas, tinha o Spike Lee assistindo o último evento ali e tal. Mas de muita significação, né? Principalmente ali na vida dela. E o quão ela representa tudo isso, né? Mas ali, para além de títulos, né? Vamos começar de títulos aí. Começando com a Serena, né? Então, a Serena ela tem nada mais, nada menos do que 23 Grand Slams, né? Na época que a gente tinha falado do episódio da Naomi Osaka, a gente tinha falado, olha, a Serena tem o que que a Naomi Osaka tem de idade. Hoje a Naomi Osaka deve ter o quê? 24 ou 25, né? Mas é exatamente isso, né? Então, o quão, né, número de títulos, assim, muito significativo ali. Então, uma das maiores, a maior, a melhor, enfim.
em vários sentidos ali, né? Então, quantos grandes lãs que ela começou, né? Então, até tem uma curiosidade aí que quando que a Serena começou, nos 3 primeiros anos ela tipo não conquistou nenhum título, né? Mas depois disso só foi para impactar mesmo. Então, depois disso aí seguiu da melhor forma possível, né? Então, US Open, Australian Open, Wimbledon, Roland Garros, né? Então, e aí vários sentidos e lógico, ela também tem 14, somente 14 grandes lãs de duplas aí, né? Com a sua queridíssima irmã, com a Venus. Então, toda essa trajetória aí também que elas trazem. E além de tudo isso, né? Agora, dessa perspectiva da Venus, a Venus ela começou, né? Então, teve seu primeiro título conquistado ali em 1998. Também, né? 1998, um ano bem importante, porque é o ano que essa pessoa que está falando agora nasceu. Naquelas, né? Garoto, Brincadeira. garoto. Menino novo, menino de tudo. Coisa do Mas garoto é isso. novo. E aí a Venus, ela tem 7 títulos, né, de Grand Slam aí, então várias outras questões ali, então também conquistou as duplas, né, o título de duplas em Pequim 2012 ali, então em Londres, né, desculpa, que foi em Londres 2012, e duplas também em Pequim, que foi 2004, e ali, enfim, né, várias outras questões, e também o quanto que ela abriu portas, né, para várias outras tenistas pretas chegarem, né? Tanto é que a gente falou um pouco da Naomi em vários outros sentidos, beleza? E, né, a gente estava falando também, mas teve recentemente aí, né, então, um filme aí lançado através ali acho que está disponível hoje em dia na HBO e na HBO Max, né, então, em várias outras plataformas alternativas, alô, como que o nosso queridíssimo Pedrão também gosta de falar, então entendedoras e entendedoras entenderão. É, sobre um filme, né, chamado Queen Richard, que também foi ali tudo produzido com o grandíssimo Will Smith, né, então também ele interpreta o Queen Richard, e King, conta um King, pouquinho, é King. King, né, isso. E aí também chama toda essa questão, né, de como desde o comecinho, né, principalmente a Serena e a Venus, como contaram essa história e principalmente o quanto elas ficaram juntas, né, então o quanto também o pai delas, né, que dá o nome do filme aí, ele, mano, de verdade, assim, então meio que ele meio que preparava, né, as filhas dele desde o início, assim. Então, ele já imaginava que as das filhas deles, eles seriam, tipo, grandiosas, tá ligado? Porque ela sempre confiavam, assim, na potencialidade delas mesmo em relação a isso, em vários sentidos. Então, ele sempre influenciava elas, então, como que a gente falou aqui, principalmente com muita consciência, né? Muita consciência de onde que eles estavam pisando, muita consciência do que elas estavam representando, né? Então, para quem não assistiu ainda, vale bastante a pena, né? Então, o tanto, né, como que é essa trajetória passa, o tanto depois que, né, elas mudaram principalmente ali para jogar na Flórida, né? Que na Flórida hoje em dia é dos lugares aí que tem mais, né? Principalmente, talvez eu diria espaços, né? Quadras mesmo, quadras para você se desenvolver da melhor forma, né, como profissional, e elas mudaram, então ali, né, principalmente ali do contexto, então mudaram para a Flórida nesse sentido, nesse sonho. E depois, né, logo depois ali dos 14 anos para frente, cada uma, né, seguiu da melhor forma possível. E hoje em dia são nada mais, nada menos que Venus Williams, Serena Williams, né? Então, como que a gente conhece hoje em dia, né? Mas fica a recomendação já, tá? A gente depois vai deixar o link aí do filme depois, para quem quiser, ou talvez o link do trailer também. Para Com quem certeza. já assistiu, né? Para quem não assistiu ainda, vai ficar aí também, já fica
a recomendação, porque vale muito a pena, né? O filme é sincero, é de verdade, então conta toda essa trajetória, então conta toda uma mensagem mesmo de potencialidade, né? Eu acho que além de tudo, dessa perspectiva do tênis, mas conta o quão uma família preta unida, importante, se incentivando, né? Eu acho que tendo essa questão de motivação é importante, tá ligado? E principalmente essa questão do diálogo e acreditar mesmo em vários sentidos nas potencialidades das crianças pretas, né? No caso das mulheres pretas, das meninas pretas, tá ligado? Então também é sobre isso. Com certeza. É isso, mano. Acho que o que a gente fala, né? Essa parada do não incentivo de outros esportes para além ali do futebol, para além dos esportes mais mainstream, né? Quantos talentos não se perdem, né, mano? Quantos talentos não se perdem, quantos potenciais talentos, mano? É aquela fita de, fulano não é bom no futebol. Porra, mas você não sabe se vai ser bom no levantamento de peso, no arremesso de dardo, se você nunca teve a oportunidade nem de experimentar, né? Às vezes, se falta de incentivo, falta de alguém para acreditar, assim, tá ligado? Esse filme do King Richard, né, ele fala muito sobre isso, né, mano? Apesar de eu não ter visto o filme, dá-se a entender que o plot do filme é justamente isso, o quão fundamental, assim, num filme em que se relata ali a história de dois ícones do esporte, e o protagonista do filme ali, quem carrega o título do filme é o pai dessas duas pessoas, né? Não são as pessoas. Então, por ver o quão importante é o apoio, tá ligado? O quão importante é você ter alguém que acredita em você, alguém que apoia, que é o apoio, né, mano? É a fé, tá ligado? O quanto isso é importante, o quanto isso faz a diferença na vida de alguém, né, mano? É muito doido, mano. É muito, muito, muito forte essa parada, tá ligado? E tem que ser assim, né, mano? Tem que ser, isso faz necessário, né? Isso faz necessário a gente apostar na criançada, apostar nessa molecada aí que, mano, e entender que a vida não é só futebol, que a vida não é só. Que existem outros esportes, existem outras capacidades, né, mano? Mano, isso mesmo, exatamente. Então, a gente fala isso, né? Mas é sempre importante mesmo de salientar e reforçar essas paradinhas. Então, pra quem tá escutando também, pra reverberar aí, né, mano? Então, principalmente isso, né? Acredita na potencialidade das crianças pretas, mas das crianças pretas, tá ligado? E só que a gente não tem que se esquecer de que, né? Para isso acontecer também, da melhor forma possível, a gente precisa incentivar, apoiar, né? Eu sei que o mundo aí tá, o bagulho às vezes tá muito louco, de verdade, mas é isso, a gente acreditar na nossa potencialidade como pessoa preta, nesse caso aí das irmãs. Então, o apoio ali da família, né, que é muitas vezes o centro aí de várias questões, foi fundamental, né, para elas se tornarem o que elas são hoje em dia, né? Então, acho que é bem importante falar sobre isso, sim, várias camadas, várias dimensões. Com certeza. Mas aí tá naquele momento do Vai se pô, encerrando, né? estamos chegando ao final, né, do episódio aí. Então, espero que vocês aí que estão escutando, né, chegaram até aqui, pô, da hora, né? Então, espero que vocês tiveram uma boa imersão da melhor forma possível e também aproveitaram, né, para quem já acompanha, para quem não acompanhava, saber um pouquinho da história das duas, né? O quão também elas já são ícones e o que a gente sempre fala, né? A gente reverencia geralmente várias vezes, também isso é muito importante, os nossos ancestrais. Porém, gente, vamos reverenciar também pessoas vivas, tá? Com É certeza. importante, né? Pessoas pretas vivas, mulheres pretas vivas, nesse sentido. É sobre isso também que a gente está fazendo o episódio, para reverenciar, para sempre relembrar e para colocar em evidência, né, que elas duas ali, então já deixaram um legado, vão deixar ainda mais, e, enfim, estão marcadas aí, estão principalmente aí na história, né? E o tão quão fazer esse papel histórico é tão importante pra gente. Beleza? Com Mas certeza. não podíamos deixar de acabar sem o quê? As nossas famosas, queridíssimas e maravilhosas é o quê, produção? Indicações!
Turururu. Vamos nessa. Ah, não. O que você me traz de indicação hoje? Bom, hoje, antes de começar aqui, eu tava conversando com o Gusto, eu tava conversando com meu irmão, que me mostrou na semana passada, e hoje eu trago de indicação não só a música, mas como o clipe do ao vivo, do Rico da Laçã, né? Ele teve um ao vivo ali que tava fazendo ao vivo, encontro do DDGA, e no que ele traz ali uma música dele chamada Braille, né? Ele fala sobre algumas vivências dele como homem preto, né, LGBT e tal, e sobre alguns pesares, algumas situações que passaram, e é uma performance no ao vivo ali que tem 5 minutinhos no YouTube, mas porra, cara, que vídeo bonito, que vídeo que você tem, que performance que tem você que passa, que imprime sentimento, tá ligado? É uma baita música, é uma baita interpretação. Então, mano, eu trago aí vou deixar o link. E é difícil de você ver o negócio sem rolar uma lagriminha ali, sem rolar um sentimento forte, tá ligado? Então fica a minha super recomendação aí. Rico da Laçã, descobri esse artista agora e vou começar a escutar mais, porque ele é bem bom, gostei muito do trampo dele. É isso, né, mano? Pô, sensacional em relação a isso, esse som como artista é muito especial aí também. Pra quem não escutou, mano, é isso, de verdade. A gente tava comentando aqui. Se você não sentir pelo menos uma coisinha, um bagulhinho assim, vai de novo. Vai de novo, né? Porque é sério, é muito sincero, assim, então é maravilhoso. E também, hoje, né, finalizando essas questões das indicações, a minha indicação hoje vai ser, eu vou indicar aí uma jogadora, né, de tênis, né, aí também ali do cenário estadunidense, uma mulher preta ali também, chamado que Coco Gauff ou Corey Gauff, né, então ela chama, né, então, mas também é muito conhecida como Coco Gauff. Ela tem hoje, eu acho que basicamente 18 anos, né, não foi 18, é 18 para 19, alguma coisa assim. E, enfim, né? Ela tá em ascendência aí, então, pô, né? Imagina aí, então, uma mina preta, 18 anos, disputando um grande slam. E aí que a gente falou sobre abrir portas e disponibilizar outras narrativas e outras perspectivas para outras mulheres pretas. Aí, ó, né? É isso, né? Então aí tem também a Coco chegando da melhor forma possível e logo menos tenho certeza que ela vai ganhar o seu Grand Slam, vai ganhar suas várias competições aí, também vai se tornar um nome muito famoso aí. Eu vou deixar basicamente o link do perfil do Instagram, né? Mas as redes sociais vão estar aí se vocês quiserem depois. O perfil dela também tá lá como o arroba CocoGuff, né? Se vocês digitarem lá no Instagram. Então, essa é a minha indicação de hoje, beleza? Você é louco, nascida de 2004, né, mano? Muito jovenzinho, né, velho? Então, Caraca, em 2004 a pessoa já tem 18 anos. Pra você ver como o tempo tá voando, hein, Gus? O tempo tá voando. é isso, né? Muita experiência, né? Muita É, mano. experiência, muita pisada no solo. É sobre isso. É duro, mas é bom que a gente tá aprendendo pelo menos, né? Ou assim se espera, né? É Sim, isso. certeza. Então, gente, mais uma vez, valeu para quem ficou até aqui, valeu para quem disponibilizou esse momento de escuta, né, da melhor maneira possível e espero que a gente tenha caminhos, né, eu acho que dimensões um pouco menos doloridas, eu acho que assim dizendo. Então, vamos pensar, vamos se organizar, tá? Da melhor forma possível. Espero que da próxima vez que a gente gravar esse episódio, né, a gente vai ter certeza que todos os problemas não vão estar resolvidos, tá ligado? Mas, né, que a gente consiga pelo menos isso que a gente falou lá, caminhar de forma coerente.
né, minimamente falando, então possibilitar alguns sonhos, né? Então é sobre isso também que a gente tá falando desse lado, beleza? Então espero que vocês se cuidem desse lado aí, beleza? E continua viva, vivo e vive estralando na vivência, tá? Então aquele beijo carinhoso e aquele cheiro. Com certeza, com certeza. Ficam aqui minhas palavras de reafirmação. A gente entende que nem tudo vai se resolver da noite para o dia, mas a gente espera que daqui para frente a gente possa seguir nossa caminhada com um pouco menos de pesar, um pouco menos de sofrimento, né? E tendo um pouquinho mais de perspectiva, de entender que, pô, existe o amanhã, dá para melhorar, tá ligado? Dá para ser menos sofrida nossa situação como nação mesmo, mano. E, cara, fica aqui os recados que a gente conversou, pô. É super importante apostar na molecada nova. É super importante a gente se posicionar, tá ligado? Em frente ao absurdo, né? Acho que não tomar uma decisão mediante a situação absurda é uma decisão muito grande, né? Tem certas vezes que, cara, infelizmente você só ficar calado, você só deixar a coisa seguir não é uma opção viável. Não é, cara, é é questão de estar vivo ou não, né? Então a gente se mantém cuidando um do outro na medida do possível. A gente se mantém vivão e vivendo na medida do possível, certo, rapaziada? Fica aqui mais uma vez o agradecimento por mais uma semana aí que vocês colaram com a gente, por mais uma semana que vocês pô, contemplaram o nosso trampo aí. Um agradecimento para todo mundo que fala, que sempre incentiva a gente aqui, e conversa com a gente sobre dose e tal. Então, rapaziada, um beijão no fundo do coração de todos vocês e a gente se vê na próxima. O que você falou esses dias, parceiro? O maço me fala, o amassa, a união de preto é coisa sagrada. Mas um dia passa, a história bolada não fala mais nada, já vira passado. Desenho apagado, história borrada, não existe esboço, sempre foi real. Afasta do mal, a face imortal. Hoje eu sou legal, me senti James Brown. Liguei pro Lesma pra abrir uns portal. Encomendei um piano de cauda. Malas prontas, hoje eu vou dar uma pausa. Escreve hit, mas não esquece da causa. Efeito, leis antigas, se der escrita, bate palma só. Que se identifica que eu tô vendo esse jardim e tá repleto. O ódio cria, pode mata, ser humano urbano é o de mundo da mata. Me falou fulano pra sair da caixa, faixa por faixa, o disco todo e a obra ainda não foi contemplada, elevada. Ser humano alado é claro, aguardei meio Hancock, meio de 9, aquele som ainda me move. Levei um nocaute na noite passada, cada palavra proferida era profetizada e eu tava longe, fi. Outras paradas, minha vida preferida não valia de nada, pois quando o planto cresce, quando o piso escurece, quando o planto cresce, quando o piso escurece, quando o planto cresce, quando o piso escurece, quando o planto cresce, quando o piso